bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Que música, hein, mano? Que vibe, que delícia, que maravilha poder começar essa manhã nesse ritmo. E essa é uma música violenta que fala sobre a bênção de filhos para os filhos, dos nossos filhos. E Ele é com você, Ele é comigo, então sejam bem-vindos aqui. Família, tem muita gente boa aqui nesse grupo já. Eu mandei no X da Questão lá, pessoal que é do X da Questão que veio para cá hoje. Faz tempo que eu tô sem mandar alguns drops do X da Questão. Na verdade, estão sugerindo eu passar pro Telegram. Tô pensando nisso. Enfim, nunca usei Telegram ainda. Mas hoje é um dia especial, vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos parece uma coisa simples, parece óbvia, mas não é. Relacionamento é uma coisa, contatos é outra coisa. As pessoas têm muitos contatos, poucos relacionamentos. Relacionamentos é aquilo que sobra quando você tira tudo. Sabe quando você tira tudo assim, o cara quebrou, faliu, mulher deixou, tá endividado, tá... Assim, o cara perdeu tudo, perdeu família, perdeu... Tudo que pode sobrar na vida de um ser humano é relacionamento. E a minha pergunta é, o que sobraria dos teus relacionamentos se você perdesse tudo? Se tirasse de você hoje tudo que você tem? O bairro que você mora, a casa que você mora, a renda que você tem, o clube que você frequenta, a igreja que você frequenta. Se tirasse tudo, sobra alguém na tua vida? Então, vamos falar sobre isso hoje. E outra coisa que eu também pedi para a Aline falar um pouco sobre mistério de... Está tão difícil hoje das pessoas se relacionarem na igreja entre os sexos, masculino e feminino. Parece sempre estar mais complicado. E eu tô indignado, tô muito indignado, porque anos atrás eu li esse livro aqui, Darren Patrick escreveu esse livro, O Plantador de Igreja. E para minha tristeza, esse cara se suicidou há 10 dias atrás. 10 dias atrás, esse camarada aqui, ó. Esse camarada se suicidou. E aí eu me pergunto, que porra é essa? Que esses pastores estão nessa coisa de se suicidar, irmão. Ó, na boa, o cara desse precisava porrada. Tapa na cara. Se você olhar, entrar no Instagram dele, Darren Patrick, você vai chorar de ver a foto da família dele com uma viúva falando assim, puxa vida, que lástima. Infelizmente. E eu fico preocupado e eu tomava banho nessa manhã e falava assim, Deus, o que acontece? O que acontece que um pastor aparentemente bem sucedido, escreveu livro e fica falando de como plantar a igreja, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E eu fico preocupado porque pastor que está muito preocupado com isso, normalmente termina deprimido. E aí, sabe o que eu cheguei na conclusão? Que quando a gente começa a defender demais a igreja que não é nossa, a gente começa a querer morrer por a esposa de alguém. A igreja é a noiva de Cristo, então pare de querer morrer pela igreja quando Cristo já fez isso por ela. Dá a impressão que esses pastores, eles incorporam, essa galera parece que incorpora um fetiche que eles têm que morrer pela igreja, têm que fazer justiça própria, que eles precisam de fazer alguma coisa, e no final das contas eu fico injuriado, mano, Isso aqui me lembrou do que o Góes falou ontem. O Góes falou ontem que a gente crê no Espírito Santo, a gente crê em Deus, a gente crê num monte de coisa, só que duvida da igreja. Por isso que a gente acha que o avanço da igreja depende da gente. Por isso que a gente acha que o sucesso de uma igreja depende do pastor. Mano, relaxa. Se você é pastor, relaxa com esse assunto de igreja. Jesus é o noivo e Ele morreu pela noiva. Não morra mais por uma noiva que não te pertence. A noiva de Cristo não te pertence, pertence a Jesus. Então quero deixar aqui, o meu apelo. Se você é pastor, se você é escritor, e a minha pergunta é o seguinte, eu fico me perguntando, que sucesso você não alcançou que justifica a plenitude de um fracasso de tirar a própria vida? O que leva um pastor desse aqui, tirar a própria vida? Que sucesso é esse que ele não alcançou a ponto de tirar a própria vida?
Darren Patrick, prefácio de Mark Driscoll, ó. É mais um emergente, mais um pastor emergente que escreveu aqui, ó, bonitinho, ó, como plantar igreja. E ó, isso aqui eu recebi, ó, 2014, recebi da minha namorada, minha ex-namorada. 2014, ó. Aqui, ó. 11/4. Para o meu marido Cal, querido plantador de igreja, plantador de sonhos, plantador do reino de Deus. 11/4/2014. Aí você olha aqui, ó. O cara escreve aqui, ó. Por que focar no homem? Aí vai, um homem resgatado. Aí fala da crise teológica. Aí fala do blá blá blá. E no final das contas eu fico pensando, cara, esses caras, eles devem dormir mal, devem acordar mal, eles devem transar mal. Eles devem viver mal pra caraca, porque eles começam a ficar numa pane, numa brisa, mano. Um homem resgatado, um homem chamado, um homem qualificado, um homem dependente, um homem habilidoso, um homem que pastoreia, um homem determinado. Pronto, morri. Um homem, uma mensagem histórica, uma mensagem que exulte salvação, uma mensagem que expõe o pecado, uma mensagem que estilhaça os ídolos. O cerne da missão, a compaixão, a casa da missão, a igreja. E ó, eu tô indignado, mano. Esse cara aqui, ó, ele é fundador do Ministério Atos 29, a igreja de Journey. Mas enfim, fica aí meu apelo, se você é pastor, mano, vai trabalhar. Se você é pastor, vai viajar. Se é pastor, vai andar de longboard com teu filho. Para de ficar pegando as dores da igreja. Os pastores estão morrendo pela igreja que Jesus já morreu por ela. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. E eu vou chamar aqui a minha TechPix. Rakudits, seja bem-vindo, meu doce. Tamo junto. Ela tá na outra sala ali. E aí, meu doce? Tô muito branca aqui. Não, você tá morena. Ô, amor, já começou desse jeito, hein, já? Hoje eu tô injuriado, mano. Pô, um cara fazer isso aí, ainda. Aí o bobalhão ficou lendo o livro lá, ficou sublinhando. Ô, que legal, cara, que legal que esse cara escreveu. Pô, aí o cara se mata, mano. Qual que Ó, é? veio uma frase aqui pra você, então. Me senti enganado. Ó, Me senti enganado. a gente falou não vá pra igreja, seja igreja, né, muito tempo. Agora a gente tem que mudar. Agora a frase é não pense igreja, seja igreja. É, As pessoas estão pensando muito, né, sobre ficam filosofando. reflexões daí não consegue ter o prazer de viver ela, né? De ser ela. É que a gente faz de conta que a igreja está perdendo alguma coisa, né? E Jesus, quando a gente pensa que a igreja está perdendo, a gente está subestimando o Senhor da igreja, né? Mas enfim, Então, a palavra que me veio quando você me falou para trazer uma palavra, você falou para eu falar alguma coisa que eu já tinha visto essa semana, mas eu trouxe algo que eu não vi. Então, a palavra que me veio foi âncora da alma, e eu fui atrás de um versículo que eu lembrava, âncora da alma, onde que estava escrito isso? E aí, em Hebreus 6, do 13 ao 20, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundante a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros dessa promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual também temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse texto me chamou a atenção que a âncora da alma que eu fui pesquisar fala sobre uma esperança
E essa esperança da âncora que está na nossa alma, ela penetra até o interior do véu, até lá onde só alguns podiam entrar, lá onde era todo um mistério, lá onde tinha manifestação da presença de Deus. A nossa esperança, ela penetra como uma âncora, como quando nós lançamos uma âncora, ali é o nosso ponto seguro, ali é o nosso refúgio, ali é a nossa esperança, e essa esperança está nesse interior do véu, né? Que fala aqui, interior do véu, que é um lugar onde a gente se sente seguro. E eu creio que Deus está chamando a nossa alma a estar nesse lugar, né? A âncora da alma. É um lugar de esperança, é um lugar onde a gente tem certeza quem está lá e por que nós temos agora acesso a isso, né? Porque Jesus, nosso precursor entrou por nós. Né? Lá, ele, igual você falou, ele fez tudo o que tinha que fazer por nós como igreja e agora a gente já não precisa sofrer como ele sofreu, né? Porque ele abriu o caminho para nós, né? Amém. E eu acho que é isso que as pessoas elas estão sentindo falta, talvez esse descanso da alma, né? Que a Bíblia está propondo aqui em Hebreus, né? E ele fala que quando Deus ele deu essa promessa, ele quis que essa promessa fosse mais excelente do que os homens que ficam fazendo juramentos. E aqui ele diz que homens eles fazem juramentos porque eles querem o fim de toda a contenda. E aqui Deus falou que o que ele fez é mais abundante do que o juramento de homens. Eu vejo que Deus fez, ele não fez só com que a gente tivesse o fim de uma contenda, que talvez era o desespero de alguns homens que começam a fazer juramentos. Não, eu juro, aconteceu isso mesmo. Às vezes até poderiam estar morrendo e precisavam fazer um juramento para não morrerem, né? Dizendo que aquilo que ele estava dizendo era verdade. E aqui Deus fala que o que ele diz para nós é mais forte do que esse juramento. Então ele não está só querendo o fim de uma contenda, ele está querendo mudar toda a realidade que a gente vivia. Ele estava prometendo uma mudança absurda de realidade. Não era abafar uma contenda, não era só apaziguar a situação de relacionamentos, mas era trazer uma nova realidade. E eu acho que quando a gente começa a se relacionar com nessa nova realidade, não baseado em juramentos de homens, a gente começa a desfrutar talvez desses relacionamentos que você comentou, né? Muito bom, amor. É. Sem palavras. A esperança é a âncora da nossa alma. A gente precisa ter mais esperança na igreja do que frustrações com ela, né? As pessoas costumam associar a igreja com frustração. Ah, estou frustrado. Ah, eu ia na igreja, mas me decepcionei, né? E na verdade não, a igreja ela vai bem, obrigado. A igreja de Jesus ela vai avançar a ponto de que nem as portas do inferno resistirão a ela. Então, acho que já é uma boa palavra para a gente começar hoje, né? A viva esperança. Meu amor, dá um toque no meio do teu rosto, assim, ó. Não consigo, ó. Dá um toquinho. Não vai. Um só? Não vai. Eu posso pôr. Aí. Viu só? Eu falei que eu tava branca. Um toquinho só. Então hoje a gente quer falar um pouco sobre o poder dos relacionamentos. Nas últimas semanas, pelo menos 2 participantes aqui com a gente falaram a mesma coisa. Falaram que a chave do sucesso da vida de uma pessoa está nos relacionamentos. E relacionamentos talvez é uma das coisas que mais tem valor sobre a Terra e que a gente menos valoriza. Alguém um dia falou que relacionamentos, pessoas são o ativo mais importante do ser humano. E aí eu fiquei pensando hoje que, na verdade, Deus ele criou o ser humano para um fim. Esse fim primário era relacionamento. Deus ele não criou o ser humano para adorar ele, Deus não criou Adão e Eva para servir a ele. A pergunta é, mas por que Deus criou Adão e Eva? Por que Deus criou um planeta para hospedar o Adão e Eva, né?
E aí, quando você vai lá em Gênesis, você vai começar a perceber que, na verdade, a intenção de Deus era relação. Deus queria uma relação. E isso é tão poderoso que, na verdade, Deus ele tem necessidade de relacionamento. Deus sendo Deus, Deus ele tem uma expectativa de relacionamento. E isso eu percebo que as pessoas também carregam. As pessoas elas têm muita expectativa de relacionamento. Por isso que a rede social ela é um negócio tão absoluto, um sucesso tão grande. Por quê? Porque existem pessoas que nunca, talvez hoje uma pessoa escreveu para mim e falou assim, ó, você nem me conhece, nem sabe quem que eu sou, mas faz tempo que eu já estou te acompanhando aí nas lives e tem mudado minha vida e blá blá blá. E esse é o poder de relacionamentos, né? As pessoas elas estão almejando por relacionamentos. E hoje a gente quer falar sobre a arte de você construir relacionamentos. Relacionamentos, com certeza, é o fator que determina o teu destino. Ninguém chega onde chega porque chegou sozinho. Se a gente existe é porque a gente já dependeu de um relacionamento, né? Uma mãe, ela teve você. Se a gente cresce é porque alguém pagou as suas contas, trocou as suas fraldas. Então, o ser humano, ele se relaciona, ele depende de relacionamento. E menos relacionamento que eu tenho, mais sofrimento eu vou passar. A gente passa por sofrimento baseado na ausência de relacionamentos. E eu estava pensando, né? O que é sucesso na vida? Sucesso na vida será que é o que eu construí? Ou será que sucesso na vida é onde eu cheguei? Existem pessoas que construíram grandes coisas, mas nunca saíram do lugar. Criaram monumentos. E aí me veio a imagem de um bicho que vive no zoológico. Você consegue imaginar o sucesso de um zoológico? O zoológico é um paraíso. Tem comida todo dia, tem gente que limpa, tem gente que lava, tem árvore plantada, tem isso, tem aquilo. Mas, na verdade, todo bicho que vive no zoológico já está em demérito. Todo bicho que está enclausurado, ele já está num fracasso. Por quê? Porque o animal foi criado para ser livre, né? Por isso que existem movimentos que você vai ver hoje de pró-animais que defendem soltar todos os animais, né? Então eles odeiam o zoológico, eles odeiam a mini fazenda, eles odeiam ter cachorro em casa, porque onde já se viu um cachorro ficar preso. Só que aí cachorro é o que menos fala. Só que vale lembrar que bicho é bicho, né? Mesmo sendo o bicho, ele não deprime. Você já viu o suicídio de um cachorro? O cachorro se suicidou. Ele ficou triste que estava preso e se suicidou. Bicho sendo bicho, ele é mais inteligente do que o ser humano em várias coisas. Ou melhor, ele não consegue ser tão burro quanto o ser humano. Vamos inverter, né? O ser humano consegue ser mais tolo do que o próprio animal. Mas o fato é que sucesso na vida fala mais de onde nós vamos chegar do que realmente do que nós vamos construir. E as pessoas elas estão muito presas a construir algo muito grande. Eu quero ter muitos funcionários, eu quero ter muitas empresas, eu quero ter muitas igrejas, eu quero ter muitas pessoas, eu quero ter muito isso, muito aquilo. Mas na verdade você não foi criado para construir algo grande, você foi criado para chegar mais longe. Sucesso para mim é o quanto você conheceu do mundo. Sucesso para mim é quantos países você passou. Sucesso para mim é quantas culturas diferentes você se relacionou. Sucesso para mim é muito mais do que empreender uma torre alta. É você conseguir, talvez com uma mochila, chegar bem mais longe. A vida é muito mais simples do que aquilo que o capitalismo colocou dentro da gente. Então, eu quero começar aqui resumindo essa live falando que relacionamentos são itinerantes. Se existe uma coisa que te carrega na vida sem você pedir para ser carregado, são relacionamentos. E eles te carregam ou para o céu ou para o inferno. Relacionamentos te levam ou para o sucesso ou para o buraco. E você não percebe. Assim como alguém te leva para o buraco e você não sentiu, você não fez esforço para isso, entenda que existem relacionamentos que vão te levar para o sucesso e você não fez esforço para isso. Você fala, nossa, Cal, mas como é que você tem tanto sucesso? É que eu não sei. Mas hoje eu olho para trás e falo, não, foram relações que me levaram até lá.
E aí eu gostaria que a Aline começasse falando para a gente um pouco de maneiras práticas de a gente se relacionar. Talvez você poderia começar contextualizando para você o impacto que relacionamentos tiveram na tua vida hoje, naquilo que você se tornou, na mãe que você é, na família que você modelou, que você construiu, mas quanto foi importante para você relacionamentos? Eu estava conversando com uma amiga uma semana, 2 semanas atrás, e ela estava me contando uma dificuldade no casamento, e eu falei para ela, olha, não pense que isso é só você. Eu falei, se eu não tivesse pessoas no processo do meu casamento, eu não estaria onde eu estou hoje, né? As pessoas, elas entendem que quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa de pessoas, a gente está tendo um insucesso. E aí eu preciso acionar um psicólogo, aí eu preciso acionar alguém um pouco mais experiente, ou aí preciso chamar meus amigos. E essa pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, eu não sabia que isso acontecia com você também. Achava que só acontecia comigo, achava que você e fulana de tal nunca passaram por isso. Então, eu acredito que isso é uma... Eu não sei por que que a gente criou isso. Nossa, eu estou ouvindo você, fala comigo. Ah, obrigada. Isso é uma inverdade que a gente construiu. Eu não sei por que que a gente reage dessa forma, mas que os relacionamentos são acionados quando nós estamos passando por um momento difícil, e aí a gente tem que fazer um esforço, e esse esforço a tal ponto de ser uma vergonha para nós, de ser uma humilhação, chegar e falar assim, ó, oh, tô precisando de ajuda nessa área, e estava pensando como fazer isso se tornar mais natural e tranquilo, quando a gente começa a ser vulnerável, mostrar a nossa vulnerabilidade de uma maneira humana, quando a gente começa a ter essa empatia do ser humano e não de alguém espiritualizado, alguém que está falando como um representante de uma igreja, de um clero, quando a gente parece que está falando em nome de uma instituição. Eu acho isso tão feio, assim, acho isso que a gente acaba se institucionalizando como pessoa, e eu acredito que isso que torna a gente tão distante uns dos outros, porque a gente está primeiro querendo representar uma igreja, depois eu quero representar um sobrenome, depois eu estou querendo representar, sei lá, um reino dos céus que é feito de máscara, que é feito de paredes, que é feito de distanciamento social. E eu acho que isso foi, de alguma forma, gerado porque a gente institucionalizou a igreja. Então para mim, isso é um dos reflexos, porque se, para mim, isso não aconteceu tanto dessa forma, porque a igreja sempre esteve na minha casa, vamos dizer assim, né? As reuniões aconteciam aqui, as coisas aconteciam aqui, e então eu via o ser humano por trás da instituição. Eu recebia o ser humano por trás da instituição na minha casa, e isso tornava a instituição, a aparente instituição, algo humano. Mas hoje, com esse negócio que você falou da gente querer esse sucesso, aparente sucesso, que não sabe nem aonde quer chegar com isso, igual você falou, né? Eu preciso construir algo bom, nem sei por quê. Eu preciso ter tantas mil pessoas no meu Instagram, nem sei por quê que eu preciso, e não tenho propósito claro, né? Então, uma das coisas que eu penso muito é nisso, assim. Como tirar essa aparência de institucionalidade que a gente colocou na igreja, né? Por que que a gente chegou a esse ponto, assim? Lembro de uma vez participar de uma assembleia, que nossas igrejas tinham assembleias, a gente fazia reuniões mensais, e eles estavam falando sobre coisas que precisavam ser ditas, coisas que precisavam ser coisas administrativas, né? E eu lembro que eu levantei na assembleia e estavam querendo alguma solução para isso, eu não lembro bem o que estava sendo dito. E eu falei, mas enquanto a gente enfatizar mais o sistema e não celebrar mais as pessoas, a gente vai continuar fortalecendo o sistema e enfraquecendo as relações, as pessoas, né? Então, o sistema ele precisa existir, a administração ela precisa existir, mas ela sempre precisa ser menos celebrada, menos enfatizada, menos do que todo o resto, né? Então a igreja como instituição, como CPF, ela precisa
estar bem abaixo do ser humano, né? Das prioridades humanas. Então, eu acredito que isso é um desafio. Como desconstruir isso? Como humanizar esses, essa instituição, né, que a gente criou. A igreja é impressionante, né? A igreja ela tem capacidade de te fazer sentir sozinho no meio da multidão, né? Eu lembro que a gente estava nos Estados Unidos e todo final de semana a gente procurava uma igreja para ir. E na verdade a gente estava ali numa experiência nova, né? Quando você está numa terra estrangeira, num país alheio, você não é ninguém lá. Então, nosso crachá não valia nada lá. E isso de um lado é bom, porque é gostoso se sentir assim várias vezes. Só que do outro lado, era impressionante como começava o culto, estava tudo bem. Mas terminava o culto, era angustiante. Por quê? Porque você não conhece ninguém, você não sabe de nada, você não viu nada. E as pessoas te tratam como nada. Né? As pessoas te passam na frente e ninguém pergunta assim, você é novo aqui? Eu nunca te vi. Você vai almoçar onde? Né? Quantos domingos que eu fui para o culto e minha expectativa era de sair do culto e alguém falar assim, não querem vir com a gente? E aí, de repente, você pensa que é uma coisa americana, assim, tipo, cara, os caras são muito individualistas. Mas, na verdade, eu acredito que é um problema crônico da igreja. Onde você tem suas 3 relações ali, terminou o culto, você arma as coisas e, se dane quem tá vindo ali. Só que isso que eu quero falar hoje sobre a nossa capacidade de a gente estar numa multidão, mas não se sentir sozinho. A gente precisa, mesmo estando numa multidão, a gente precisa estar suprido de relacionamentos. Relacionamentos é uma sede, é uma fome que o ser humano tem, que ele precisa se suprir. Quem não tem os relacionamentos supridos sempre vai se sentir frustrado. Se existe uma presença de frustração na vida do ser humano, é a ausência de relacionamentos. Ele não está suprido. Por isso que ele enxerga a igreja, tem raiva da igreja. Ele enxerga a universidade, tem raiva da universidade. Ele vai para o trampo, ele tem raiva de todo mundo da empresa. Porque, na verdade, ele tem dentro dele uma necessidade, uma carência. Ele não está sendo suprido no trivial, no básico. Então, eu acredito que hoje a gente pode falar sobre como construir uma rede saudável de relacionamentos. A base disso está em Eclesiastes 4. Eclesiastes 4 ele diz, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eu acredito que várias pessoas elas convivem com um medo subconsciente de que se algo der errado, elas estão na rua, elas estão sozinhas, elas estão lascadas. E, na verdade, a gente precisa ter relacionamentos que a gente consiga eliminar esse pensamento, entendendo assim, cara, se der tudo errado, alguém vai me ajudar. Se der tudo errado, eu não vou virar mendigo. Se der tudo errado, alguém vai cuidar dos meus filhos. Se der tudo errado, alguém vai chamar eu e vai me hospedar na casa deles e falar, não, more aqui na sala, more aqui. A questão é que a gente não tem relacionamentos a tal ponto de a gente crer nisso. Anos atrás, fizeram uma pesquisa com líderes ou pessoas crentes que fracassaram na vida. E aí eles fizeram 3 observações consistentes desses fracassos. Eles pegaram um monte de gente fracassada na vida e chegaram em 3 pontos em comum, que essas pessoas tinham 3 coisas em comum. A primeira, todos eles relataram que não haviam passado tempo com Deus sozinhos. Segundo, eles não prestavam contas para nenhuma pessoa. E terceiro, eles relatavam dizendo, eu nunca imaginei que isso podia acontecer comigo. E eu fico pensando o quanto uma coisa que não tem nada a ver, aparentemente, reflete em todo o resto. Você pensa que, na verdade, o teu tempo, a tua comunhão com Deus não reflete na tua comunhão com o próximo? Quando, na verdade, a tua comunhão com o próximo é só o reflexo da comunhão que você tem com Deus. Porque se eu não consigo ter um relacionamento de verdade para quem é de verdade, eu pergunto, que relacionamento você tem com Deus que você não enxerga? Um Deus que ele é real, mas não existe. Que relacionamento você tem com o imaterial, com o que você não pega, se com quem você consegue falar e ouvir, você não se relaciona? Então,
um dos problemas reais de falta de relacionamento com pessoas é a ausência de relacionamento que você tem com o teu criador. Você não se relaciona com ele. Segundo, você não presta contas. Sem prestação de contas, você vai terminar mal. Por quê? Porque se eu não presto contas, eu não escuto mais ninguém. A nossa capacidade de prestar conta é a intenção de ser vulnerável, onde você consegue ser vulnerável intencionalmente. Existem pessoas que são vulneráveis sem ser intencional. Na verdade, elas são imaturas, então elas se deixam ser vulneráveis e não percebem. Isso não é bom. Não é bom você ser vulnerável dentro da tua inocência, porque vão se aproveitar disso. Em contrapartida, você precisa ter um domínio tão grande sobre tua vulnerabilidade que você consegue ser vulnerável com quem você quer, quando você quiser. Você não é um cofre lacrado e fechado que a única maneira de abrir ele é quebrando ele. Quando se quebra é tarde. Você não pode ser um cofre que não tenha entrada e saída para você tirar a moedinha. Sabe? Tem uns cofres assim que você enche, só tem um jeito de você acessar as moedas. É quebrando ele. E a gente não pode ser esse cofre sem fechadura. Se você não tiver fechadura, Deus vai precisar deixar você cair. Blum! Aí você quebra. Só que quando você quebra, fica difícil de você reconstruir. Então, e terceiro, você sempre acha que não vai acontecer com você. Ah, não preciso de ninguém. Não preciso da ajuda de ninguém. Ninguém nunca me ajudou. E aí, na verdade, é o contrário. Você precisa muito das pessoas. O orgulho começa quando você pensa que não precisa de nada e nem de ninguém, porque você paga as suas contas, porque você trabalha, porque você não sei o quê, porque nada veio de graça na tua mão. Mano, sai desse lugar, saia disso aí. Você precisa de mais gente do que você imagina. Você precisa todo dia de alguém. Pena que você não tem. E talvez o fato de você não ter é a tua tentativa de se convencer que você não precisa. E tá totalmente errado. Não é porque eu não tenho que eu preciso me enganar que eu não preciso. Não. Eu não tenho, mas eu preciso. E aí, a partir disso, você começa a ser vulnerável, humilde, quebrantado. E aí você vai ter humildade suficiente para chegar para alguém e falar assim, eu preciso de você. Teve alguns momentos chaves que eu lembro de fazer a oração, né? Em vez de pedir por alguma coisa material, eu estava pedindo por pessoas. Falei, Deus, eu precisava de uma pessoa assim na minha vida. E aí chegou essa pessoa. E eu lembro certinho Deus falando, ó, essa pessoa é a oração que você fez lá. E num outro momento da minha vida, que foi uma das coisas que eu escrevi aqui também, eu pedi por outra pessoa e eu falava assim, ó, eu preciso de uma pessoa assim, que não seja do contexto assim, porque eu preciso melhorar nesse tipo de mentalidade, eu não posso ficar só nesse tipo. E Deus mandou de novo, assim. Então, por que a gente não pede por relacionamento, né? Tipo, as pessoas, elas enxergam milagre financeiro, enxergam milagre, respostas materiais, mas pessoas também são respostas, né? E na Bíblia a gente vê várias vezes, né? Quando Paulo fala de Timóteo, quando Davi fala de Jonatas, né? Então, existe uma parceria muito grande nos propósitos. E com o que eu estava falando ontem? Ah, foi domingo. Eu estava falando com uma amiga e a gente estava falando sobre Bezalel, que você estava falando para dar uma palavra para a pessoa do lado, né? E eu estava tentando falar a palavra e não vinha ela completa, demorei uns 10 minutos. Daí veio a palavra Bezalel. Falei para a pessoa. Daí a nossa amiga foi olhar a interpretação e era artesão do reino de Deus. E aí falava assim que Bezalel ele foi chamado para cumprir o propósito que Deus tinha dado para Moisés. Então Bezalel ele era a tradução se chama artesão do reino de Deus. E aí essa minha amiga falou assim, olha só, Bezalel ele foi chamado por causa do propósito que Deus tinha colocado no coração de Moisés. E aí essa parceria, essa conexão, ela estava em relação a um propósito maior, né? Então eu creio muito nessas orações assim por relacionamento, né? Porque para mim foi muito essencial, foi muito importante. E a gente não seria quem a gente seria, né? Por exemplo, no nosso namoro também, quando a gente namorava, a gente tinha uns
5 casais que a gente pediu orientação, pediu para se encontrar, porque a gente precisava Por 5 anos. por 5 anos, né? Então é isso quando você fala sobre pontos cegos, né? E a gente tem alguma limitação de se enxergar, de enxergar o relacionamento. E essas visões que vêm de fora, a Bíblia fala que na multidão dos conselhos está a sabedoria, né? É, E, isso aí. e... E aí a gente transferiu a responsabilidade de relacionamento para a igreja. Então eu tenho esse relacionamento que a igreja me deu. Me colocaram naquela célula, me colocaram naquele hub, naquele grupo familiar. E no final é tudo uma mentira. Porque o culto doméstico não é o fim para isso. O culto doméstico é uma congregação onde o centro é Jesus, onde reúne 2 ou mais em nome de Jesus. Tudo bem, isso é uma coisa. E aí você não pode esperar desse público, dessas pessoas, uma outra coisa que você tem a responsabilidade sozinha de construir. O que eles falam sobre networking, né? Que hoje os coachings, as pessoas estão falando, networking, networking. Só que aí também o networking eu vejo que muitas vezes já é um interesse por trás, né? Já tem um interesse de construir empresa e tal. Daí esse tipo também já acho meio que aí você está indo atrás das pessoas basicamente por interesse, e aí as pessoas têm um discurso falando, mas se você não tem interesse, você não está se relacionando. Beleza, né? O interesse correto, beleza, mas existe uma pureza nas relações que é você estar com a pessoa por estar com a pessoa, É isso. né? Sem maquinar algo assim por trás, né? Eu vou ficar com essa pessoa porque aí ela vai me levar para aquele lugar, vou conhecer aquilo e já posso aumentar o meu negócio, tipo assim. E já cansa, né? Essa é a diferença de relacionamento e network. O relacionamento ele é responsável por te carregar até o teu destino. Mas o network ele é importante para você construir aquilo que você está fazendo como memorial na tua vida. E qual que é a diferença? Eu acredito. O network ele é Tem que ter claro. os dois, né? Network É claro. ele te ajuda no que você faz. E isso é muito Ele é importante. prático ou ele é plástico? Plástico. Ele não precisa ser de verdade. E a base é interesse mesmo. Por quê? Porque existem coisas que a gente constrói na vida que a gente vai construir baseado no interesse. Eu tenho interesse em fazer isso, você pode me ajudar? Posso, então você vem me ajudar. Mas você está me ajudando naquilo que eu quero, não naquilo que você tem de valor para mim. Para mim, tanto faz o teu valor. A questão é que você... Mas daí isso não é usurpar as pessoas? Não, né? Acho que não. Porque isso, na verdade, é uma troca. Né? A professora do teu filho, se você deixa o teu filho na escola, ela nunca foi importante para você até o dia que ela virou professora do teu filho. Isso não é um interesse? É um interesse. Só que é um interesse lícito. A base é ter um. Eu chamo isso de parceria. A gente tem uma cumplicidade. A gente tem um alvo em comum. E o valor não está na pessoa. E aqui que a gente tem que cuidar, porque existem pessoas que a gente precisa do dom dela, do talento dela, mas não necessariamente a gente precisa dela. Isso é network para mim. E o network é muito importante. Mas Só que se o você network... chama isso de plástico, por que você chama isso de plástico? Porque o fim disso é realizar, é fazer. Eu não me fundo com essa pessoa. Essa pessoa não é nada para mim. Agora, relacionamento é pessoas que eu me fundo a elas. Eu me torno, eu modelo elas. Eu sou com elas. Aqui eu faço com ele, aqui eu sou com ele. E como é que as pessoas podem separar isso no dia a dia? Para não tornar as pessoas que são para fazer, trazer o plástico para dentro da vida delas como O relacionamento. meu herói vivo, chamado Jimmy Carter, um dia foi perguntado: o que você espera de um círculo íntimo de relacionamento? E aí ele respondeu imediatamente, ele diz: tudo que eu espero é integridade. O meu círculo de relacionamento é integridade. E ali é, primeiro lugar, fale a verdade, em segundo lugar, tenha compatibilidade com princípios básicos. E isso eu tomei para mim. Quem me conhece sabe que eu sou muito radical nisso. Eu até, inclusive, cito algumas vezes que se alguém sair do princípio para mim, isso significa levantar da mesa da minha vida. Se uma pessoa ela quer entrar na minha vida, ela precisa calçar o princípio. Qual o princípio? Integridade. Qual o princípio? Tudo que é de verdade.
Por Mas isso exemplo, independente se você for fazer networking ou não, você e vai aí ter que ser assim. o network não. Network você não precisa estar no princípio. Por exemplo, eu vou e coloco o meu carro na oficina mecânica. Eu não pergunto se o mecânico ele é divorciado para arrumar meu carro ou não. Ó, você tem uma amante, então você não vai arrumar meu carro. Por quê? Porque não interessa se ele é amante. Mas deveria perguntar. Ó, Não. vai mexer em coisa que é minha, tem que. Então, não interessa por quê? Porque eu só preciso que ele conserte o meu problema. Eu só vou pegar essa casquinha do Max se você que tá fazendo a casquinha estiver íntegro, né? Tipo isso. Isso é religião. A religião pensaria assim: ó, não compre do homo, não compre da homo, porque a homo é satanista, Não né? come Hellmann's, porque Hellmann's é homem claro em alemão. Então, não tome coca, porque de trás para frente é alô diabo, não sei o quê. Mas enfim, é, Não onde esse como negócio é de que é? elogiar. Qual que é alô diabo? Diabo, sei que tem um negócio assim. É, e o cara que criou a logo ainda tava pensando em português. Então, essa é a diferença que a gente precisa entender. Às vezes você encontra uma pessoa que ela é muito legal para ser teu network, mas você não pode importar essa pessoa para dentro de você. Você não pode modelar essa pessoa. Ela não é padrão nisso. Mas Jesus não tinha esse tipo de pensamento, né? Tipo de networking. Ele não tinha carro, daí não precisava de mecânico. É óbvio, né, meu doce? Meu Deus. O que é óbvio. É Mas óbvio. eu não penso Jesus falando assim, ó, vou fazer o meu networking aqui. Jesus não tinha nem coach. Ou você acha que ele chegou e falou, pessoal, copie meu mindset. Tenho em vós o mesmo mindset que eu tenho de vocês. Né? Enfim, essas palavras novas. Mas, mas aí a pergunta é, vamos para frente aqui. É. Resumindo, quais são os relacionamentos que todo crente precisa? Às vezes fala, não, eu já tenho um melhor amigo aí, não preciso de mais ninguém. A gente ampara as nossas necessidades de relacionamento baseado nos nossos interesses, que é o que você falou no começo. Só que, na verdade, o relacionamento é uma troca. Eu me relaciono porque eu quero me tornar. Então, eu sugiro que todo crente que é de verdade mentalize que você precisa de 5 tipos de relacionamento. 5. Primeiro relacionamento é o básico de todos. É o relacionamento que precisa tocar os outros 4. Se o teu primeiro relacionamento não toca os outros 4, troca um dos 4. Primeiro relacionamento é o relacionamento com o Pai Celestial. Você, crente, você precisa desenvolver o hábito de se relacionar com Deus. Precisa ser sistemático nisso. Você precisa falar com Ele, você precisa ouvir Ele. Você precisa passar tempo com Ele. Em vez de você ficar sozinho, tentando esvaziar a mente, que é impossível você deixar ela vazia de nada, você esvazia a mente para encher com pensamentos do céu, pensamentos Por do que que teu você Pai. usa, por que que você usa a palavra precisa? O que significa a palavra precisa? Não, é só para refletir, porque a gente falava, usava muito você tem que. Então, você tem que orar, você tem que não sei o quê. Só que você usou a palavra precisa. Por que que você usou a palavra precisa? Responda. Eu tô perguntando pra você. Não, é Não, besta é demais. porque. É uma pergunta muito Ah, besta para é. responder. Não, não é. Sabe por quê? Porque as pessoas elas foram bloqueadas porque elas tinham que. Tá, agora você usou a palavra precisar. E precisar é o quê? É uma necessidade básica, não é? É tipo uma coisa que é natural. Pronto, viu como você sabe? Ah, mas eu queria ouvir você, eu gosto de ouvir você falar. Não, mas então fale. É quebra o raciocínio. Desculpa, Na fala aí. moral. Não, agora quebrou. Pode continuar. Não. Rebobina. Hã? Rebobina. Não, é que, meu, foca.
Foca. Vamos lá. Ele tá falando uma parada assim, ai, mas e o sol? Passou o passarinho. Por isso que eu sou mulher. Deus do céu. Mas é o seguinte, ó. Primeiro, Deus. Segundo, relacionamento familiar. Não adianta você ser amigo do mundo inteiro e não ser amigo dos teus filhos. E aí, o relacionamento familiar é um reflexo do relacionamento que você tem em Deus. Deus com o teu Pai Celestial e com a tua esposa. Então, você precisa ter um relacionamento íntimo com a tua esposa, com o teu cônjuge, com os teus pais, com o teu filho. Não adianta você tentar ser bacana com todo mundo, mas com quem você deveria ser bacana, você é insuportável. Isso é um fenômeno bem comum. Terceiro, então você se relaciona com Deus, Pai, com a tua família, e aí você se relaciona com um Paulo. Um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. Paulo, Barnabé e Timóteo. Você pensou isso agora ou você já tinha? Primeiro você se relaciona... Eu estou inventando agora. Tô sendo andragógico. Andragogia é o nome disso. Então você relaciona com Deus, com tua família, e aí você tem um Paulo na tua vida. Paulo, para quem não sabe, ele era mentor de Barnabé. E Barnabé era discípulo, já era mentor de Timóteo. Então, você vai ter uma relação com pessoas acima, bilateral e abaixo de você. A gente precisa entender quem é quem sobre nós. E quando eu tenho alguém sobre mim, eu entendo a minha responsabilidade de ser alguém sobre alguém. Ontem eu estava conversando com uma moça, ela falou assim, mas Carl, eu oro em casa todo dia com o meu... E eu estava exortando ela sobre o isolamento dela com o marido dela. Falei, vocês se isolaram, vocês não podem se isolar. É inadmissível um crente que acha que ele tem direito de se isolar. Porque se eu entendo que eu sou igreja e que eu sou membro um do outro, eu não me pertenço mais. Não é mais sobre o que é bom para mim, é sobre o que é bom para nós. E ela falou, mas eu oro todo dia com meu marido. A gente tem vida com Deus em casa. E aí eu falei, mas esse que é o problema. A proposta do cristianismo não é você se conectar com Deus, é você se conectar com alguém. Evangelho é existir para alguém. Quando você existe para alguém, você está sendo evangélico. Quando você existe para si, você está sendo uma farsa de evangélico. Não é evangelho viver para si. Um evangelho que termina em mim, ele não é de verdade. O evangelho termina em alguém. Por isso, relacionamento, eu preciso entender que é para cima. Eu tenho um mentor sobre minha vida. Eu tenho alguém que eu permito que ele forme minhas opiniões. Então, eu olho no cara, vejo quem ele é de pai, quem ele é marido, quem ele é de finanças, quem ele é de profissão. E aí eles falam, não, esse cara aqui, ele tem lucidez para me formar uma opinião. Porque, na verdade, as nossas opiniões, elas são formadas por alguém. É pretensão a gente achar, não, essa é a minha opinião. Não, você está falando a opinião de alguém. Não, mas eu que inventei. Não, você não inventou. Foi um patrão que falou na tua vida, foi alguém que você segue no Instagram, foi um pastor que você tem. Alguém criou essa opinião em você. As opiniões que nós carregamos são vindas de alguém. Alguém formou elas em nós. Então, primeiro você precisa ter um relacionamento com o Pai Celestial. Segundo, com tua família. Terceiro, com um mentor. Quarto, com um companheiro. Companheiro de jugo. Pessoas que você consegue ser você, porque ela consegue ser ela. É de semelhante. Você não precisa ser um pastor para ele, você não precisa ser um patrão para ele, você não precisa ser um mestre para ele, não. Sabe aquele amigo que você consegue ser você assim? Tipo, não, aqui eu posso ser eu. Pouca gente tem um amigo assim, que é de igual para igual. Cara, não fique me dando lição de moral. Eu não vim perguntar para você nada daquilo que eu não quero saber de você. Eu só quero você porque eu amo você. E dá para ser um mentor e um parceiro ao mesmo tempo? A tendência é que a gente suba na vida na estatura do mentor. Essa é a lógica de uma mentoria. Ninguém
é mentor de um cara que eu não vou ser mentor da tua vida para você continuar sendo menor que eu. A lógica de uma mentoria inteligente é que eu projeto as pessoas para serem melhores do que eu. Eu quero falar, cara, o Cal foi meu mentor. Por quê? Porque eu espero que o cara que eu mentorei, ele alcance resultados mais exponenciais que o meu. Então ele é um que tá. É o terceiro que você vai explicar, o último que você vai explicar, que você promoveu, ele é mentor para alguém outro, no caso, né? E aí, naturalmente, que o teu mentor, passados os anos, você pode ser um cara que fala de igual para igual com ele. Por quê? Porque ele não é mais teu mentor. E esse é um erro que nós mentores nós temos. E aí eu aprendi com os meus mentores que dos 5 mentores, pelo menos 3 deles eu não consigo conversar com eles. Por quê? Porque até hoje eles me olham de cima para baixo, achando que eu preciso de uma informação ou de uma resposta deles. Só que hoje eu tenho 3 filhos, hoje a minha renda dá talvez 3 vezes a renda deles, hoje eu tenho transporte próprio, hoje eu tenho uma igreja que dá 4 vezes o tamanho da deles. Só que eles continuam falando, não, eu que sou teu mentor. Um mentor, que ele é inteligente, quando o mentoreado ele passa do nível de desenvolvimento dele, ele precisa promover ele e entrar debaixo dele. Falar, não, você, eu te reconheço. Você é isso. Eu tive um caso de uma coach minha, uma pessoa que eu fui mentor, que eu fiz desenvolvimento de mentoria. E essa mulher, de ser uma viúva, mãe de 3 filhos, que chorava dentro do meu consultório ali, hoje ela se tornou vereadora numa cidade. Quando eu chego para conversar com ela, eu estou conversando com uma vereadora, eu não estou mais conversando com aquela mulher viúva que chorava dentro da minha sala. Só que fui eu que projetei nela a capacidade dela se tornar uma vereadora. Ela sabe disso. Ela falou, não, mas eu na política? Eu falei, sim. Você é dona de um dos comércios mais importantes da cidade. Deus tem um plano para isso. Então, na mesma medida que eu tenho a capacidade de promover alguém, eu preciso ter a capacidade de entrar debaixo desse alguém também. Então, você tem o Deus, Pai Celestial, família, um mentor, um companheiro e, em último lugar, um discípulo. Não interessa o tamanho que você é na vida. Talvez você não se sente um nada, mas entenda que existe alguém menos que você. Talvez você fale assim, não, mas eu não sei, eu não faço, eu não tenho, eu não sou. Não, mas alguém nasceu depois de você. Alguém é mais novo que você. Alguém viveu menos que você. Alguém precisa ouvir aquilo que você já alcançou na vida. E aí, essa é a nossa capacidade de receber, de ter o coração ensinável, e a nossa capacidade de ensinar, nossa capacidade de desenvolver as pessoas. Existem pessoas que não se sentem habilitadas, elas não se sentem nunca prontas para desenvolver alguém. Então, esses cinco fatores aqui criam uma rede de relacionamentos. E não interessa o tamanho que você for, você precisa ter essas 5 relações bem definidas. Talvez o meu mentor hoje é fulano. Daqui 10 anos vai ser sei lá quem vai ser. E existem mentores virtuais também, pessoas que você não conhece pessoalmente? Principalmente, o que diferencia um mentor de um coach é que o coach você precisa andar no processo com ele. A moeda é tempo, você precisa dedicar tempo, passar bastante tempo com a pessoa. E aí é mais difícil de você fazer um coach com alguém. O mentor, mentoria é a tua habilidade de você ter um formador de opinião num assunto, um especialista. Ele é especialista. Por exemplo, eu tenho um mentor em casamento. Talvez esse cara é de outro país, esse cara não é da minha igreja, esse cara... Só que esse é o cara que, quando tem um assunto sério no meu casamento, eu sei que eu posso ligar para ele e falar, o que você me sugere? Por quê? Porque ele tem uma resposta nisso. Nisso ele tem uma resposta. Não adianta o meu mentor de casamento ser um grande jogador de futebol, ser um cara famoso. Não, ele é meu mentor. Mentor em quê? Casamento. Mas ele é divorciado, está no 5º casamento já.
E aí a gente se confunde no que as pessoas são daquilo que elas realizam. Nem sempre uma pessoa ela vai ser um sucesso em um lado da vida quando ela é sucesso no outro lado da vida. Por isso que para mim sucesso não é você ser grande numa coisa. Sucesso é a soma de você acertar nas pequenas coisas, no contexto da tua vida. Estamos a 30 segundos aqui, eu volto e a Aline, eu vou perguntar para a Aline o seguinte: pelo menos 3 maneiras de você desenvolver relacionamento. Se fosse para você assim hoje sugerir, ó, o que você faria então para... Eu já falei como fazer, que relacionamentos fazer. E eu queria que você falasse de maneiras práticas. Como que eu faço isso? Por onde que eu começo então? Beleza? Vou derrubar aqui. Eu tenho 15 segundos ainda. Cal, faça um outdoor do que você disse. Cal, você é meu mentor. Vocês farão coisas maiores que eu. O T.D. Jakes tem uma pregação que fala dos confidentes. Não são mais 5 pessoas. Não são mais de 5 pessoas. Muito bom na tua vida. Depois